Olá, essa é a disciplina Geoprocessamento, eu sou o professor André e o tema dessa aula será digitalização. Nós já vimos na aula passada alguns exemplos de locais onde nós podemos adquirir bancos de dados, dados de geoprocessamento, dados de sistema de informações geográficas, dados vetoriais, aí no caso pontos, linhas e polígonos. Inclusive nós aprendemos a inserir esses dados no próprio QGIS. Nessa aula nós vamos aprender a digitalização. Esse é um procedimento até um pouco elementar, é um dos procedimentos aí talvez iniciais, onde muitas das vezes nós temos que inserir dados, mas que eles não existem ainda. E alguns deles eles vão ser feitos literalmente pelo próprio analista, em condições onde, por exemplo, ele tem que delimitar o limite de uma propriedade, qual que é a linha de um transecto, ou então inserir pontos de localização. Em diversos casos, nós fazemos isso pela digitalização. Isso, nos métodos mais antigos, poderia ser feito através da mesa digitalizadora, ou hoje nós podemos fazer isso de forma digital. A digitalização também ela é muito comum em situações onde você tem um dado analógico, ou então um dado que ele foi escaneado, mas que ele não existe em sua versão vetorizada. Aí nesse caso é necessário que você faça isso. Por exemplo, você quer saber quais são as curvas de nível de um local e a única fonte de dados que você tem é um mapa topográfico onde ele está lá escaneado. Aqui as curvas não estão em formato vetorial. Nesse caso você pode inserir esse dado e fazer a digitalização. Então nós vamos aprender esse procedimento hoje, é um procedimento bem simples e a partir disso você vai ter condições de digitalizar qualquer outra informação. Então, abrimos aqui o nosso QGIS. Nós vamos agora, na nossa primeira etapa, nós vamos salvar o projeto. Então, sempre nós vamos começar a aula criando um projeto novo. Qual que vai ser esse projeto novo? Vamos lá então na nossa pasta onde nós estamos salvando nossos projetos. Então aqui eu estou aqui em Geo André e vou aqui salvar dentro da pasta projetos. Lembrando que nós clicamos aqui em salvar ou então projeto salvar. Aqui a aula passada foi a aula 2. Qual que vai ser o nome dessa aula de agora? Então, para isso nós vamos utilizar aqui, ó. Nós temos o nosso cronograma de aula. A aula passada foi a aula 2, foi a aula de fonte de dados. Então, nós vamos hoje, a aula agora é de digitalização, então nós vamos colocar aqui como aula 3 e vamos salvar. Então, entenda que cada aula vai ter um número conforme a sequência que nós temos aqui. A próxima aula vai ser a aula 4, depois 5, 6, assim sucessivamente até o final. Beleza? Então, a partir de agora, não é necessário mais eu mostrar de onde que nós estamos tirando esse número aqui de aula 3. Então, nós vamos digitalizar uma informação que ela está no nosso banco de dados e ela é uma imagem, é um dado raster. Então, para isso, nós vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Então, vamos abrir aqui Geo André, vai ter sua pasta aí. Aqui dentro de banco de dados, tenho aqui raster, tabela e vetor. Aí, aqui nesse caso, então, eu vou abrir aqui o raster. Nós temos aqui carta UNAI IBGE, ortofoto POA e Planet UFV JM. Nós vamos utilizar o dado desse Planet aqui. Então, nós vamos clicar aqui em extrair aqui e você vai ver que pede uma senha. A senha vai ser G maiúsculo, E minúsculo, arroba, T maiúsculo, E minúsculo, C minúsculo e UFVJM, tudo maiúsculo. Então, G maiúsculo, E minúsculo, arroba, T maiúsculo, E minúsculo, C minúsculo e UFVJM, tudo maiúsculo. Dá um OK, ele vai extrair essa pasta aqui dentro do nosso raster. Feito isso, para fins de economia de espaço, eu vou deletar esse arquivo planetufjm.rar, vou dar um OK e vou abrir aqui então essa pasta planetufjm. Então nós temos aqui o arquivo de imagem igual nós utilizamos na disciplina de censuramento remoto. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vamos abrir esse raster, relembrando aqui, né? Vamos clicar aqui em raster e nós vamos abrir esse arquivo clicando aqui nos 3 pontinhos. Então vamos
Então vamos aqui, Geo André, banco de dados, raster, e aí tem aqui Planet UFVJM. Vamos abrir aqui. E aí a dica, é sempre o arquivo .tif. Nesse caso aqui, no meu aparece esse arquivo que tem essa imagenzinha aqui. Vamos abrir primeiro esse arquivo aqui, ó, o 190124. Abra primeiro o 190124, clica nele e abrir, adicionar, close. Então eu tenho aqui o arquivo e eu tenho aqui ele já aberto com uma composição. Relembrando, né, estacionamento remoto, não é objetivo nosso aqui rever tudo do estacionamento remoto, porque para isso nós temos a disciplina de estacionamento remoto. Mas caso o seu não esteja com esta coloração adequada, você pode corrigir o histograma utilizando essa ferramenta de raster. Caso não esteja aparecendo, você pode vir aqui no botão direito, raster. Então vamos lá, eu vou abrir a propriedade aqui do arquivo, simbologia, vou colocar aqui 3, 2, 1 e aplicar. E aí eu vejo aqui agora na composição de colorida real, a composição real da forma como nós estamos habituados a ver. Repare que até a cor aqui ficou mais nítida. E aqui nós temos uma série de informações nessa imagem. Caso você queira saber quais são as resoluções da imagem, uma das informações mais importantes é referente à resolução espacial. Você pode reparar aqui que nós conseguimos ver muitos detalhes aqui nessa imagem, diferentemente do que nós estávamos habituados com estacionamento remoto, onde nós utilizamos o Landsat. Essa imagem do Planet, ela está aqui em formato GeoTIFF, a unidade dela é em metros, e vamos ver algumas estatísticas dela aqui. Nós temos aqui as informações e o tamanho do pixel dela é de 3 metros. Isso significa que ela tem uma resolução espacial de 3 metros. Muito mais detalhe do que nós tínhamos na Landsat, que era de 30 metros de resolução espacial. Então, nós temos aqui uma área e você está se perguntando provavelmente onde está localizado esse local. Nós não temos como saber aqui onde que é esse local. Uma das formas que nós temos mais simples de saber isso é justamente inserindo dados vetoriais complementares. Nós vimos isso na aula introdutória. Eu quero saber onde que é isso. Você não vai ficar tentando chutar o local. Insira aqui o limite de municípios para você descobrir onde que esse local está. Então nós vamos adicionar aqui o vetor. Então, banco de dados, vetor, e vou abrir aqui MG, limite municípios, e vou colocar aqui todos os arquivos, shapefile, vou abrir aqui o limites municípios MG, adicionar. Ele está avisando que o sistema geodésico, o sistema geodésico de referência deles não estão compatíveis. Vou dar um OK aqui e vou dar um close. Repare que sumiu a informação. Vou dar um aproximar para a camada aqui em Minas Gerais. Aí você pergunta, poxa, por que sumiu? Quando eu desmarco aqui, ele aparece aqui embaixo. Ele sumiu porque, vou aproximar a camada para a imagem, porque nós estamos vendo aqui camadas aqui. Nós vimos isso no estacionamento remoto, mas só para relembrar. Isso são camadas, significa que uma camada se sobrepõe à outra. Se eu clicar aqui em Planet, segurar e arrastar para cima, ele passa a aparecer sobrepondo ao limite de municípios, porque a camada de municípios passa a ficar por baixo. Uma das coisas interessantes é você sempre priorizar de forma que você consiga maximizar as informações. Se eu colocar a imagem por cima, eu vou sempre sobrepor ao limite de municípios, porque a imagem ela é um arquivo raster matricial, onde as informações elas são fixas. Se eu colocar o limite de municípios sobrepondo, eu posso fazer com que a informação de baixo também apareça, porque esse aqui é um polígono. Então, se eu remover essa cor laranja, essa cor rosa dele aqui, eu passo a enxergar o fundo. Para isso, então, eu vou ver aqui em simbologia, preenchimento simples, estilo de preenchimento sem pincel. Vou dar um aplicar aqui para visualizar e eu consigo ver aqui o limite dos municípios em preto. E agora eu consigo ver o fundo, já que o fundo não está mais com cor. Só que aqui esse limite ele não está propiciando que eu visualize com facilidade. Então eu vou mudar aqui, ó, a linha sólida. Eu vou colocar aqui um traçado, vamos ver um traçado vermelho como é que fica. Aqui eu já consigo visualizar melhor, que é o limite dele aqui. Então eu consigo ver que esse local aqui está em 1, 2, 3,
4 e um pouquinho desse quinto município aqui, mas prioritariamente ele está localizado nesse município grande. Qual é o nome desse município? Essa é uma pergunta que você pode se deparar várias vezes, fazendo um tipo de trabalho. Você recebeu essa imagem e a pessoa quer saber os dados sobre ele. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é saber o local que ele está. Qual é o nome desse município? Uma das formas de saber isso é, você poderia procurar na tabela de atributos, né, abrindo aqui, mas eu tenho 853 municípios e eu teria que ficar procurando um por um aqui, ó, até essa linha aqui ficar selecionada, seria inviável. Uma forma simples de você fazer poderia ser clicando aqui no botão de informação, aqui, ó, botão de informação, e clicar sobre, é que ele está selecionando na cor vermelha, repare aqui, ó, o local que eu clico, ele está ficando em vermelho, em negrito. Nas versões anteriores ficavam amarelo, aí se veja no seu aí. Quando eu clico aqui no maior, ele aparece aqui todas as informações que estão contidas na tabela de atributos. Estão aqui, ó, área, está aqui, perímetro, MG, né? E ele informa aqui o nome, que é o nome município, que é Brumadinho. Se eu clicar aqui ao lado, mostra aqui, ó, Nova Lima. Aqui é Itabirito. Então são o nome dos municípios. E repare que quando você clica aqui, ele mostra a informação aqui em cima, ó, um município selecionado. Então vou clicar de novo aqui no Brumadinho, um selecionado. Eu posso clicar aqui, ó, ao invés de mostrar todas as feições, mostrar feições selecionadas. Vou clicar aqui, ele vai mostrar somente a feição que está selecionada. Então aqui, ó, tem um filtrado, um selecionado, que é justamente... Aqui está aparecendo a Açucena, tá estranho isso. Ah, tá, não. Na verdade, aqui o que acontece? É que ele não selecionou. Para selecionar aqui, ó, eu vou clicar com esse botão aqui, ó. Vou desfazer a seleção. Não tem nenhuma seleção. Aqui, ó, esse botão está dizendo aqui, ó, selecionar feições. Então eu vou clicar nele aqui e vou selecionar. Aí ele fica amarelo. E quando eu clico aqui, ó, ele mostra agora Brumadinho, porque tem uma feição selecionada. Vou clicar nesse daqui e vai mostrar Nova Lima. Então, para selecionar a feição é esse daqui. Esse outro aqui apenas mostra a informação, ele não chega a selecionar. Então, selecionei aqui o nome do município Brumadinho. Outra possibilidade é você colocar aqui a informação. Vou desfazer a seleção aqui. Nós poderíamos também colocar aqui o nome do município. Qual que é a informação do nome do município? Vou abrir a tabela de atributos aqui, ó. A informação está em nome município. Então eu posso colocar aqui, ó, vou abrir a tabela de atributos, as propriedades dele. Aqui tem rótulos. Dá como não rotular. Eu vou colocar rótulo simples. E o que eu quero colocar aqui na informação do rótulo? A informação que nós chamamos a atenção agora há pouco, que é a do nome do município. Então, se eu clicar aqui, tem todos os campos que tem na tabela de atributos. Então, nome município, o tamanho do texto vai ficar assim, vou dar um OK. Repare que aqui agora aparece o nome de todos os municípios que estão contidos na tabela de atributos. Então, estão aqui, ó, os nomes deles. Essa coluna aqui que está aparecendo, essa coluna que foi fornecida. Então, está aqui o nome dele, Brumadinho. Então tem várias opções que você pode saber essa informação. Então, feito isso, nós vamos agora fazer o que? Nós vamos delimitar, eu vou desfazer aqui, vou desaparecer aqui o limite de municípios, e aí eu vou abrir aqui, ó. Repare que aqui mostra justamente o que? A mineração. Esse aqui é qual local em específico? Para nós sabermos qual local que é, nós vamos abrir agora a imagem de a outra que nós temos, a Plant 190129, ou seja, 29 de janeiro de 2019. Abra essa imagem, adicionar, close. Repare que a cor dela também não está muito legal, porque eu tenho que arrumar a composição dessa aqui. 3, 2, 1. Ok. Vou ajustar aqui o histograma. E aqui agora, pessoal, repare o seguinte. Eu tenho aqui a imagem primeira, do dia 24 de janeiro. Repare que é a área de mineração.
E aqui embaixo nós temos justamente a área após o rompimento da barragem. Aqui é a barragem, repare, e aqui mostra toda a área que foi impactada pelo rompimento da barragem. Imagem antes do rompimento, repare essa parte aqui, ó, vai ser a parte que vai ser mais devastada, e aqui após o rompimento. Então nós temos aqui uma situação hipotética onde você está com a necessidade de obter informações acerca desse desastre que teve aqui. E essa metodologia ela poderia ser aplicada com qualquer outro exemplo. Então vamos utilizar isso aqui porque nós temos um exemplo bem nítido de antes e depois. E para isso nós vamos agora digitalizar essas informações. Por exemplo, qual que é a extensão que foi desde o rompimento até esses rejeitos encontrar esse rio aqui. Então eu posso saber a distância que foi percorrida pelos rejeitos. Eu quero delimitar aqui as áreas impactadas. Por exemplo, aqui nós temos essa área que antes era agrícola, tinha algum tipo de atividade agrícola e que depois foi totalmente destruída. Qual foi a área impactada? Nós temos aqui também outro exemplo aqui, ó, de uma área que foi totalmente arrancada aqui, essa vegetação aqui, que era uma vegetação que estava nesse local. Então olha aqui, olha a quantidade, qual foi a área que foi removida. Então eu posso fazer aqui delimitações para obter essa informação. Eu quero também saber pontos de interesse, por exemplo, quais foram os locais que antes haviam e que depois foram totalmente danificados. Então eu tenho aqui uma área da sede, eu tenho aqui toda essa parte aqui onde haviam edificações que não há mais. Eu posso marcar aqui pontos, então eu posso marcar informações diversas. Para isso, nós temos que utilizar, como nós vimos na aula introdutória, os elementos para essa digitalização. Nós vamos utilizar prioritariamente pontos, linhas e polígonos. Você tem que saber quando que é mais adequado utilizar um ponto, quando é mais adequado utilizar uma linha ou quando é mais adequado utilizar um polígono. Nós vamos começar então delimitando locais de interesse. Se eu quero saber locais de interesse, por exemplo, eu quero demarcar locais que foram impactados. Então eu posso marcar um local aqui, outro local aqui, outro local aqui. Se eu quero demarcar um local, se eu quero saber a localização dele, nesse caso não tem muita relevância eu saber a área, ou delimitar um polígono desse local. Da mesma forma, não vou utilizar uma linha, nesse caso nós vamos utilizar pontos. Por quê? É somente para saber a posição desse evento. Então, nesse caso, nós vamos utilizar então o ponto. Como nós vamos fazer esse procedimento da digitalização? Sempre vai ser a mesma coisa, seja ponto, linha, polígono. Nós vamos vir aqui em camada, criar nova camada shapefile. Vai abrir essa janela para você e nós vamos agora, sempre nessa janela aqui, nós temos que ter muita calma. Você vai salvar esse dado. Então vamos salvar aqui dentro da pasta GeoAndré. E aí eu te pergunto, onde você vai salvar esse arquivo? Dentro de banco de dados ou dados gerados? Você está criando o dado, correto? Então ele é um dado gerado. Nós vamos clicar aqui e não tem nenhuma pasta. Para fins de organização, nós vamos utilizar o mesmo número do nosso projeto, de forma que a gente saiba quais foram os dados gerados na aula 3. Para isso, então, nós vamos criar uma pasta aqui dentro chamado aula 3. Que aí nós vamos saber, todos os dados da aula 3 estão dentro da pasta aula 3. Então vamos salvar aqui dentro. Eu vou chamar aqui de locais ocorrência. Não só locais, locais interesse. Aí vou clicar aqui salvar. E aí vai salvar esse arquivo shapefile. Aqui ele pergunta qual vai ser o tipo de geometria que você vai utilizar. Você tem ponto, multiponto, linha e polígono. Nesse caso aqui, vamos deixar a opção ponto. Quando nós vamos fazer os próximos, temos que ter muita atenção para que não utilizemos a informação errada aqui. Ele tem que ser, se é um ponto, é ponto. Se for linha, aí eu vou selecionar aqui de acordo com o interesse. Qual é o sistema geodésico de referência? O ideal é sempre você utilizar o que já está sendo padrão. Nesse caso aqui, eu vou ver aqui, como eu não lembro qual é o que eu estou utilizando, o que eu vou fazer aqui então? Vou cancelar isso daqui e vou abrir aqui a propriedade da imagem do Planet. Vou vir aqui em informações e vou ver aqui qual que é o SRC. Sirgas 2000 UTM Zona 23S. Então eu vou copiar essa informação aqui do sistema geodésico de referência, vou copiar
porque eu vou só colar ele lá. Criar nova camada shapefile, e vamos salvar aqui dentro. Então, aula 3, de novo, né? Aula 3, não tinha salvo ele. Ponto. E qual é o sistema geodésico de referência? Vou clicar nesse globo e aparece aqui, ó. Vou colar a informação Sirgas 2000, TM zona 23S. Então você pode digitar aqui, ó, Sirgas 2000 barra. Aí repare que aqui embaixo, ó, ele vai aparecendo as informações que você está colocando. Então tem aqui todos os Sirgas 2000, o TM, ainda tem todos, Zone 23. Aí só tem 2S. Apareceu somente o que eu tenho interesse. Então, ou você cola aquela informação, ou digita, dá um duplo clique, vai aparecer aqui o Sirgas 2000 TM Zona 23S. Aqui no nome do campo, não precisa de marcar nada por agora, nós vamos aprender a fazer isso depois. Que aí a gente faz depois. Então, que aí depois vai ficar mais fácil você compreender o que você vai estar fazendo aqui. Vou dar um OK aqui. E repare que automaticamente apareceu aqui um arquivo, shapefile, mostrando a sua informação. Se eu clicar na tabela de atributos dele aqui, repare que ele tem aqui, ó, 0 feições, porque você ainda não criou nenhuma informação para ele. Então, nesse caso, nós vamos agora digitalizar. Para isso, nós podemos vir aqui, ó, botão direito, você tem aqui a opção de digitalização, ou então você pode clicar aqui com o botão direito sobre o arquivo e alternar a edição. Repare que quando eu clico aqui, ó, aparece um lapisinho, significa que você está com a edição dele ativa. Vou desfazer aqui, alternar a edição. Repare que esse lapisinho aqui também aparece aqui, ó. Então você também pode clicar no arquivo e clicar aqui, ó, em alternar a edição. Então fica a seu critério o que você quer fazer. Nesse caso, eu consigo visualizar aqui, ó, que de todos os arquivos, somente esse aqui está com lápis, quer dizer que ele está com a edição ativa. Como que eu faço agora então para criar essa informação? Porque quando eu clico aqui, ó, ele continua ainda aparecendo a mãozinha. Nesse caso, repare aqui que aparece, ó, adicionar ponto. Se eu clicar nele aqui, ao invés de aparecer a mãozinha, passa a aparecer esse símbolo de alvo. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui e vou visualizar pontos que houve ocorrência. Então aqui, ó, eu vou clicar nesse daqui. E aí quando eu clico, aparece essa informação aqui, ó. Vou deixar em branco ela, não vou clicar em nada agora, vou dar um OK. Vou vir aqui e vou selecionar outro local. Vou vir aqui, aqui, ó, nesse local aqui que houve essa ocorrência. Cliquei aqui. Pode clicar nele aqui. Tem que clicar no arquivo, né? Como eu tinha clicado aqui no Planet, ele não deixa aparecer. Então, eu clico novamente nele e eu consigo criar o arquivo de interesse. Vou dar um OK. Então, repare que as bolinhas aqui estão aparecendo. Eu vou até mudar a cor dela aqui na propriedade para ficar mais nítido. Ao invés de verde, vou colocar aqui um amarelo. Aqui. Então, estão mais nítidos agora. Vamos procurar outro local aqui. Aqui, ó, nesse local aqui, onde houve uma remoção dessa informação. 3. E outro pontilhão aqui que foi arrancado. Então nós temos aqui 4 pontos. Como é que eu sei que quais foram os locais criados? Então se eu clicar aqui agora na tabela de atributos, antes não havia nenhuma feição, agora nós temos 4 feições. Então nesse caso agora, eu tenho 4 informações. Ah, eu já acabei de fazer toda a edição, então eu posso vir aqui agora, e aí é muito importante. Quando você finalizar a edição, não deixa a edição ativa, porque se sem querer eu vier aqui e fizer qualquer ação nesse arquivo, apagar ou adicionar, caso eu não veja, depois vai ficar salvo. Então, acabou a edição, você clica aqui com o botão direito, alternar edição. Ele vai te perguntar, você quer salvar as mudanças da camada aula 3, ou seja, os arquivos que eu criei? Sim, então vou salvar ele aqui. Ah, uma coisa muito importante, eu criei esse arquivo, mas eu chamei de aula 3, né? Se bem que não, o nome dele aqui na propriedade não é aula 3, não. O nome dele não é aula 3 mesmo, podia ter chamado locais, né? Agora foi.
mas eu podia ter chamado ele com um nome mais interessante, locais de interesse. Acho que eu esqueci na hora de fazer. Mas no seu você coloca locais de interesse ou coisa do tipo, de forma que o nome seja representativo. Se eu colocar aula 3 para ponto, aula 3 para linha, aula 3 para polígono, eu não vou saber o que é o que, né? Passou, então no seu você coloca aí depois. Agora nós vamos criar linha. Eu quero saber qual foi a distância percorrida pelo rejeito desde aqui desse local até alcançar aqui o rio que está aqui embaixo. Nesse caso, eu não posso colocar ponto porque eu não consigo medir distância através do ponto. Eu poderia medir a distância entre dois ou mais pontos, mas não a distância da entidade ponto. Para isso, nós vamos utilizar linha. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos, então, criar outra camada. Agora, aqui, vamos salvar aqui. Dentro de aula 3, ela vai chamar trajeto. E vou salvar. Agora, muita atenção, no lugar de tipo de geometria, nós não podemos colocar ponto porque é uma linha. Então, eu vou colocar linha. O sistema geodésico de referência, ele vai aparecer aqui quando eu clicar aqui, ó, o último que foi utilizado foi o Cirgo 2000 Temes Zona 23S. E aqui no nome da camada pode deixar em branco também, que nós vamos depois visualizar essa informação. Vou dar um OK. E aqui criou-se a camada. Da mesma forma, não tem nenhuma informação, não tem nenhuma feição. Vou ativar o modo de edição. E agora eu tenho condições de delimitar esse percurso. Então eu vou delimitar aqui o percurso do rio antes, esse percurso aqui, antes do rompimento e depois do rompimento. Então eu vou vir aqui, vou fazer dois trajetos. Já está ativo aqui, agora eu vou criar adicionar linha. Então repare que apareceu aqui essa informação, vou clicar. Então você clica, solta. Clica, solta. Vem que quando eu clico aqui e solto, aparece uma linhazinha. Então eu vou agora delimitar esse caminho que era aparentemente aqui um acesso e vou delimitar aqui esse acesso. Então repare que ele vinha por aqui e aqui eu vou finalizar. Ah, eu finalizei. O que eu faço agora? Aperta com o botão direito. Quando você apertar com o botão direito, ele vai aparecer aqui essa informação do ID. Não precisa de colocar. Vamos colocar um ID 1 aqui agora, só para diferenciar. 1 e dou um OK. Eu vou vir aqui agora, vou mudar a cor, porque essa cor está bem fraquinha, né? Vamos colocar aqui uma cor mais chamativa. Vou colocar aqui agora um rosa choque aqui, ó. Então tá aqui, vou aumentar a grossura dessa linha. A grossura dela aqui, vou colocar um 1. Então tá aqui, ó. Vou dar um aproximar para a camada, então mostrando aqui todo esse percurso. Mas, vamos supor que eu queira fazer o quê? Eu quero mostrar também o trajeto após o rompimento. Porque repara que aqui, ó, quando eu marco agora somente a imagem após o rompimento, esse trajeto fica totalmente diferente. Eu quero fazer agora o outro trajeto. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou salvar aqui só para caso salvar edições, porque se fechar seu Ctrl+G sozinho, você não perde o que você fez. E agora nós vamos vir aqui e vamos criar uma outra linha aqui, ó. Então vou clicar aqui, já está com o modo de criação de linha. Eu vou vir aqui e vou começar a partir desse mesmo ponto aqui, só para ficar interessante. Repare que nesse caso, eu coloco o mouse aqui. Eu quero começar bem nesse ponto. Se eu vier aqui, ó, não necessariamente vai começar no mesmo ponto. Por quê? Para eu ter certeza que eu vou conseguir começar no mesmo local, eu tenho que ativar o modo de aderência dessa informação. Para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou vir em ferramentas de aderência. Então está aqui ferramentas de aderência e vou marcar a opção. Lembrando que caso não esteja aparecendo para você essas opções aqui, você pode vir em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui você pode buscar aderência. Se bem que esse aqui vai aparecer pelo jeito que nem aparece aqui essa opção. Mas qualquer ferramenta que nós vamos utilizar, caso não esteja aparecendo para você, você pode buscar aqui. Porque o meu, como já foi instalado, já não é a primeira vez que eu utilizo, muitas das ferramentas que eu... por exemplo, essa ferramenta aqui de raster, ela não aparece no meu.
provavelmente porque eu já fiz esse procedimento anteriormente. Então você tem que vir aqui em complemento e adicioná-lo. Então eu cliquei com o botão direito, aderência, e aqui ele apareceu para a gente aqui essa opção, que é a opção aqui com esse imã aqui. Então você vai clicar em habilitar a aderência. E quando eu passar o mouse aqui agora, repare que aparece aqui um quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradinho aqui, ele indica aderência, quer dizer que ele está fazendo essa aderência nessa informação, tá aqui, ó. Aqui não tá a mesma cor aqui, vou mudar a cor só para facilitar essa visualização. Ó, tá vendo aqui, ó? Aderência. Nesse caso aqui, as aderências elas estão acontecendo nos vértices. Aí você pode colocar, por exemplo, as opções de interseção, que ó, aqui, interseção. Você pode ir mudando essa opção aqui de acordo com o seu interesse. E aí você pode ir alterando. No caso aqui, somente no vértice para a gente basta, porque eu coloquei aqui no vértice, ele apareceu aqui. Então, se eu clicar aqui e começar uma nova linha, ele com certeza vai começar exatamente no mesmo ponto. Repare que está no mesmo ponto. Se você fizer sem essa opção marcada de aderência, dificilmente ou quase impossível você vai conseguir colocar no mesmo local. Então eu vou criar aqui agora uma nova linha, vou desenhar aqui, só que agora eu vou passar sobre o caminho onde o rejeito passou. Repare que quando eu passo aqui, ó, em cima do ponto, ele também marca, né, dá a opção de aderência. Vou passar sobre o ponto certinho, só para ele ficar. Cheguei no Rio, botão direito, vou colocar aqui o ID2, que já o anterior foi ID1. E aí vou salvar vou finalizar a edição, porque eu já acabei os dois que eu queria, salvei. Repare que aqui, ó, você tem as duas linhas, porém as duas linhas, elas são da mesma cor e a princípio eu não tenho condições de diferenciá-las. Daqui a pouco nós vamos aprender a diferenciar essas informações, então daqui a pouquinho. Agora nós vamos criar um polígono. Os polígonos, nós vamos delimitar áreas. Então eu tenho alguns locais de interesse que eu quero saber, por exemplo, é aquele lá que eu falei, vou desmarcar aqui o trajeto e o ponto para ficar mais fácil. Aqui, ó, esse local aqui, essa área agrícola aqui que foi removida, qual que era a área dela? Então nós vamos agora criar o polígono. Nesse caso aqui, nós vamos adicionar camada, criar nova camada, camada shapefile. Vamos salvar aqui de área interesse, já que agora eu quero delimitar algumas áreas que chamaram a atenção, tipo polígono. Sistema geodésico de referência, siglas 2323S, dou um OK. E aí eu vou colocar ela aqui e vou alternar a edição. Então está ativa a edição. E eu vou começar aqui, ó, delimitando, vamos ver aqui, aquela área que eu tinha chamado a atenção, que tinha sido impactada. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Essa área aqui, ó, ela foi muito impactada. Então vamos desenhar essa área aqui. Então vou clicar aqui em adicionar polígono. Então eu vou desenhar aqui. Repare que quando você passa, mostra já uma prévia de qual vai ser a área que vai ser delimitada. Finalizei aqui, botão direito, dou um OK. Então apareceu aqui a primeira área. Agora eu vou vir aqui e vou delimitar outra área aqui que teve um impacto. Essa área aqui, ó, essa área teve um impacto considerável. Então vou vir aqui, ó, e vou delimitar essa área impactada. Vem aqui, botão direito, dou um OK. Então vou dar um zoom aqui na área de interesse, aproximar a camada. Então eu tenho aqui essas duas áreas de interesse aqui, eu não quero mais nenhuma área a delimitar. Vou vir aqui e vou alternar a edição. Vou salvar.
Lembrando, pessoal, que vocês são livres para desenhar a área que vocês quiserem. Eu estou usando esses dois exemplos aqui somente para fins de mostrar como que é, mas vocês podem delimitar a área qualquer uma que você quiser, inclusive até mais. Eu sugiro que quanto mais vocês delimitarem, digitalizarem, melhor vocês vão treinar esse procedimento. Então nós temos aqui 3 feições. Vou selecionar as 3 aqui, segurando o Ctrl, aproximar a camada. Então ele mostra aqui essas informações. Aproximar a camada, está aqui. O correto, repare aqui, ó, a linha está passando embaixo do área de interesse. O correto aqui então é colocar ponto, linha e polígono, de forma que sempre você vai ter uma sobreposição natural. O ponto nunca vai estampar completamente a linha, da mesma forma a linha nunca vai tampar completamente o polígono, caso esteja havendo sobreposição. Então nós temos aqui 3 informações. A primeira coisa que nós temos que aprender agora aqui é a colocar nomes. Então nós temos aqui áreas de interesse. O que são essas áreas de interesse? Aqui é a área administrativa, isso aqui é uma área vegetação, e aqui ponte, e aqui rodovia. Só que quando eu venho aqui na tabela de atributos dessa informação, eu não tenho isso aqui. Eu não consigo saber, se eu clicar aqui em selecionar feições, eu vou clicar aqui, ó, selecionei ela, então está mostrando aqui, ó, é o número 3. Vou colocar aqui outra cor para ficar mais fácil de identificar. Colocar aqui um vermelho. Ok. Então, vou abrir a tabela de atributos aqui. Então, tá aqui, ó. Se eu seleciono o número... Ó, esse aqui em cima, que era o 3, né? Ó lá, ficou amarelinho. Esse aqui, número 2 é esse aqui. Número 3 é o lá de cima. Número 4 é esse daqui. Número 1 aqui embaixo. Então, qual é o nome disso? Eu não tenho essa informação aqui. Para isso, você vai aqui, então, adicionar um novo. Para isso, nós vamos clicar aqui, então, no modo de edição. E aqui agora está habilitado a opção de novo campo. Você vai clicar aqui, novo campo, e vai te perguntar qual é o nome, qual é o comentário. Repare que essa informação aqui é a mesma daquela que apareceu quando nós criamos o arquivo Shapefile. Você pode fazer, quando já estiver com mais experiência, esse procedimento lá no início, porque você já vai saber o que você vai querer colocar depois. Então aqui, nome, locais, underline, interesse. O máximo que pode é esse número de caracteres. Então, locais, int, para saber locais de interesse. Tipo, ele é um número? Não, vai ser um arquivo de texto, porque eu vou falar sede, vou falar ponte, vou escrever essa informação, então tem que colocar aqui texto, string. E o comprimento, você pode colocar aqui, ó, 30, que é a quantidade de caracteres que vai permitir. Se você colocar um só, você vai poder colocar uma letra só. Dou um OK, e apareceu aqui locais int. Então vamos vir aqui, ó, primeiro local, esse aqui. Então, esse local é o local 1. Então, eu vou colocar aqui o que? Sede. Coloquei aqui e apareceu para mim aqui. Eu vou dar um aproximar para a camada nele aqui. Aproximar para a camada. Então, número 2. Tá aqui, ó, número 2 está aqui. O que vai ser esse local? Eu vou chamar ele aqui de vegetação. Tá aqui. O local 3 está aqui embaixo, eu vou chamar aqui de rodovia. E o local 4, que está aqui, eu vou chamar de ponte. Aí você vê o que você criou e você põe o nome que você quiser. Acabei aqui, vou salvar. Você quer salvar as edições? Sim. Então agora ele tem aqui essas opções desse local na tabela de atributos dele. Tanto é que, se eu desmarcar aqui o Planet, vou desfazer aqui as seleções. Se eu vier aqui na propriedade e vier aqui agora em rótulos, vou colocar para rotular, rótulo simples. Qual que é o campo? ID? Não, aqui ó, locais int. Vou dar um OK, vai aparecer aqui ó, sede, vegetação, ponte e rodovia. Então já começa a ter uma informação mais detalhada. Então eu posso colocar aqui ó, a propriedade de novo. Então aqui está o texto, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um buffer só para
ficar mais chamativo, cor de preenchimento, pode ser aqui branco mesmo. Aplicar, aí está aqui, ó, ponte, vegetação, sede e rodovia. Então eu já tenho uma informação sendo mostrada neste campo. Agora eu quero fazer o que? Vou desmarcar aqui essas informações. Repare que ele some. Eu quero agora fazer o trajeto. Então nós temos aqui, eu tenho o trajeto 1 e o trajeto 2, como nós fizemos na tabela de atributos aquela hora, certo? Trajeto 1 e trajeto 2. Só que os dois estão com a mesma cor aqui. Como é que eu faço para diferenciá-los? Eu posso vir aqui agora na propriedade dele. Vou aqui em simbologia. Aqui ele está como símbolo simples. Eu quero colocar símbolo categorizado, porque vai ser conforme a categoria. Então eu vou classificar aqui, ó, e ele vai aparecer o que aqui? Todos os campos. Ah, que eu não coloquei aqui, vou excluir todos. Qual que é o campo que você quer chamar a atenção? O ID, que é o único que nós temos a opção ali, ó. Vou classificar aqui, apareceu aqui 1 e 2. Esse aqui, como não tem nada, você pode remover, deixa somente 1 e 2. Então vou colocar aqui o símbolo para o 1. Vou colocar aqui um vermelho, ok, só para ficar bem diferente. E aqui no 2 eu vou colocar um azul aqui mais diferente aqui, ok. Então tá bem diferente. Repare que a linha está com a espessura 1, que é a mesma que eu já coloquei de início. Então, se você tiver aqui 10 IDs, para você não ter que ficar mudando a simbologia da largura das 10 linhas, você já coloca o primeiro arquivo do jeito que você quer, que no caso era aquele lá, esse que nós fizemos aqui anteriormente, né? Eu coloquei a linha mais grossa e todos que eu adicionar posteriormente aqui nessa classificação já vão aparecer dessa forma. Se eu der um OK aqui agora, repare que aparece nitidamente a linha vermelha e a linha azul, onde mostra aqui, ó, vermelho trajeto 1, azul trajeto 2. Só que eu quero dar nome para eles. Vou abrir a tabela de atributos e vou fazer igual nós fizemos anteriormente. Clicar aqui na edição, novo campo, o nome vai ser tipo, o texto, vou colocar aqui 30, ok. Tipo, a linha 1 é essa daqui, ó. Vou chamar aqui de antes, só para eu saber que foi antes, vou salvar, se bem que cancela, para fazer uma vez só, e vou agora salvar aqui a linha 2, que foi a depois. Vou salvar aqui a edição, salvei. Então eu sei agora que a linha 1 foi de antes e a linha 2 de depois. Então aparece aqui 1 e 2. Mas ao invés de você colocar aqui 1 e 2, você pode colocar para aparecer aqui também o antes e depois. Não tem que ficar digitando isso. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, eu posso colocar aqui na legenda, né, antes e depois. Vou dar um aplicar e repare que aqui agora aparece a informação que você colocou. Ou então, você pode vir que agora aqui já tem o tipo, colocar aqui o tipo, vou excluir tudo aqui, só para mostrar, e vou classificar. Ó. Repare que agora ele já me aparece aqui da mesma forma, igual estava ali. Ó. Vou remover esse aqui para não ficar aparecendo ali. Então tá aqui, ó, antes e depois, agora tá azul e amarelo, beleza? Então, você pode mostrar a informação que você quiser. Se você tiver criado aí outras linhas, basta você colocar o nome que você tiver interesse. E agora vamos para a nossa última entidade, que são os polígonos. Vou abrir a tabela de atributos. Da mesma forma, eu vou chamar aqui, ó, essa área 1 aqui de vegetação. Vou criar um novo campo. Tipo, ou vou colocar classe, pode ser tipo, texto, 30. O tipo dela vai ser vegetação. E essa outra aqui vai ser agricultura. Vou salvar. Então está aqui. Eu quero colocar cores diferentes. Então vou na simbologia. Categorizado. Vou classificar aqui. Não coloquei, né? Por isso que apareceu aqui errado. Então tem que vir aqui em tipo. Classifica. Vou remover esse daqui. E vou dar um aplicar.
Aí vem uma coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês ao longo de aulas futuras, que é o que? Tem aqui essa linha preta aqui em volta, que é a borda, tá vendo? Se eu clicar na propriedade dele aqui, preenchimento simples, ele mostra aqui, ó, linha sólida, está com a linha sólida. Eu posso vir aqui, desmarcar, de forma que ele desaparece a informação que está aqui, ó. Agora não tem mais a linha aqui, só tem a linha nesse aqui. Só que para você não ter que ficar fazendo isso, quando você tiver lá, por exemplo, 500 polígonos, para você não ter que ficar fazendo isso na mão, você pode fazer o seguinte, vamos voltar igual estava aqui, ó, símbolo simples, então tá aqui. Ele agora ficou sem a linha, porque na verdade eu tinha marcado, tá aqui, ó, ele tá desse jeito, com a linha e com o polígono. Só que eu vou criar aqui agora os dois por categoria, só que eu não quero ficar depois tirando a linha um por um. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui antes de fazer a categoria, linha sólida, eu vou colocar sem caneta, dou um aplicar, e agora eu vou marcar a opção que categorizado. Repare que aqui ó, ele vai vir sem a linhazinha, tipo, e vou classificar. Vou remover esse daqui. Então repare que as duas coberturas vão estar sem a linha preta em volta. Lá na frente vocês vão lembrar disso quando eu chamar a atenção novamente para essa informação. Então nós colocamos aqui essa informação. E aí tem algumas coisas que são muito importantes. Vamos vir aqui em trajeto. Aí eu te pergunto o seguinte, qual trajeto que foi maior? O de antes, vou desfazer a seleção, né? Repare que está selecionado aqui, desfiz a seleção. Qual trajeto foi maior? O de antes ou depois do rompimento? Para eu saber qual foi o trajeto maior, eu posso calcular essa informação. Para isso, nós vamos clicar aqui ó, nessa opção, cadê? Clicar aqui, abrir calculadora de campo, que é essa aqui, ó. Você vai vir aqui e vai colocar o nome aqui de comprimento. Colocar comp, colocar aqui metro. Por que metro? Porque é a unidade que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando a unidade métrica aqui no nosso mapa. Qual que é? Número inteiro? Se você colocar número inteiro, ele não vai ter valor decimal. Como ele tem precisão grande aqui, vamos colocar aqui o número decimal real. Comprimento de saída pode-se deixar 10, e a precisão, vamos deixar aqui 2, que vai ser o número de casas decimais, somente 2 é o suficiente. Aqui ó, você vai buscar qual que é a expressão que você quer executar aqui. No caso nós queremos saber qual é o comprimento de cada uma das linhas. Então eu vou vir aqui length, que é justamente em inglês aqui, ó. Você pode pegar essa aqui, e mostra aqui, ó, retorna o comprimento de uma geometria de linha. Eu costumo marcar essa opção com cifrão aqui, ó. Eu acho que elas são bem parecidas, mas como desde o início eu faço aqui, então geralmente eu marco a opção com cifrão. Então tá aqui, e você dá um duplo clique nela. E ela veio para o lado de cá, então ele vai calcular o comprimento. Repare que aqui o OK agora está habilitado, vou dar um OK. E ele calculou aqui para mim o comprimento das duas linhas, de antes e depois. Repare que o antes, que é o azul, ele tem 5.564 metros, enquanto o depois tem 7.467 metros. Quando nós vamos mostrar essa informação, é interessante que a gente coloque números mais fáceis de visualizar. Aqui, como está em metros, talvez se eu colocar em quilômetros fica mais fácil. Então vamos calcular de novo aqui agora em quilômetros. Calculador de campo, vou colocar aqui agora comp, km, número decimal real, duas casas decimais basta, da mesma forma length, cifrão. Só que ele já mostra aqui, ó, qual que é a prévia de saída, 5.564, que é justamente o que nós temos aqui. Como é que eu faço para passar de metro para quilômetro? 1 quilômetro não equivale a 1.000 metros, então basta você colocar aqui, ó, dividido por 1.000. Repare que aqui a gente mostra aqui, ó, que esse arquivo aí vai ser 5.56. É justamente aqui, ó, 5.56. Dá um OK. E ele calculou aqui o comprimento das duas linhas já, antes e depois. Destacando que sempre que for fazer esse procedimento, certifique que você não tem nenhuma feição selecionada. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui do depois está selecionada. Se eu fizer o procedimento com a feição selecionada de depois marcada, o algoritmo considera como uma condição e ele vai calcular somente para ele. Vou fazer aqui, ó, um exemplo. Vou fazer, por exemplo, da área aqui, ó, que já foi muitas vezes, né? Vamos agora para a área. Então vou salvar a edição dele aqui, salvei.
Quero saber qual que é a área de cada um deles aqui, ó. Qual foi a área maior? A área que foi impactada? A área de agricultura ou de vegetação? Vamos fazer isso aqui, Arbitrary Attributes, né? Vou calcular a área. Só que eu vou fazer aqui, ó, clicando primeiro aqui, com a opção da agricultura estando selecionada. Então vou vir aqui, criar campo, vai chamar área, vou chamar de metro, número decimal real, pode ser 2 casas decimais, e aqui você vai chamar de área. Então, área aqui, cifrão, e vou dar um OK. Ele calculou, repare que aqui ele calculou somente da área agricultura, que é a que está selecionada. Por quê? A feição está com a seleção na tabela de atributos dessa informação. Então, eu sempre tenho que desfazer a seleção, tenho que ter certeza, deixa eu desfazer aqui, tenho que ter certeza que não tem nada selecionado, para aí sim eu fazer o cálculo. Então, basta eu olhar aqui, ó, o selecionado está 0, quer dizer que está OK, você pode calcular sem problema. Então, eu vou vir aqui de novo, área, metro, número real, vou colocar 2 aqui, área, e vou dar um OK. Adicionar novo campo. Tá. Não pode colocar a mesma informação, área e área. Então, o que eu vou fazer aqui? Como essa informação que está errada, eu vou vir aqui, ó, e vou apagar um campo. Qual campo? O área M. Dou um OK, ele sumiu aqui. Vou calcular novamente. Então, área, parênteses, M, número real, área, duplo clique, dou um OK. Agora ele calculou para os dois, porque não tinha feição selecionada. Da mesma forma, ele colocou aqui 40.680 e o outro 91.350. Eu já consigo ver aqui que a área da vegetação foi muito maior do que a área da agricultura. Mas para ficar mais fácil aqui, eu posso utilizar essa área em hectare. Vamos calcular então novamente aqui, só que agora em hectare. Área, HA, número decimal real, 2, área. Como que eu passo de metro quadrado para hectare? Eu posso dividir aqui por 10.000. Então tá aqui, ó, 10, 1, 2, 3, tá aqui. Ele está mostrando aqui já a prévia que vai ser o quê? 4.068 hectares. Então tá OK. Tem aqui, ó. Então a área impactada da vegetação foi de 9 hectares e da agricultura foi de 4 hectares. Eu quero mostrar essa informação. Como é que eu venho aqui então? Vamos vir aqui então na área de interesse. Já que eu já acabei a edição, eu vou salvar ela para não perder nada. Vou abrir aqui a propriedade, o rótulo. Rótulo, cadê rótulo? Propriedades. Vou vir aqui em rótulo. E vou mostrar o que aqui. Vou rotular, rótulo simples. Você pode inclusive fazer uma regra de rótulos para mostrar mais de um. Quero colocar aqui área em hectare. Dou um OK, então está mostrando aqui, ó, 4.07, 9.14 hectares de cada um. Então nós temos aqui esse procedimento, vou colocar aqui as 3 informações. Então nós temos aqui, calculamos a distância, o comprimento de cada uma das linhas, colocamos aqui as informações dos nomes dos pontos selecionados e calculamos a área dessa informação. Você pode fazer isso com qualquer um dos elementos que você criou, de forma a poder treinar bastante aí. Então, sugiro que você digitalize outras feições, além dessas que nós fizemos, quantifique o comprimento, a área, digite aí o nome dessas feições, de forma que na próxima aula nós vamos aprender a fazer o layout e vocês vão poder colocar essas informações num formato de como se fosse um mapa. Então, esse foi o conteúdo que nós abordamos na nossa aula de hoje. Espero que você consiga executar todas as etapas. Caso tenha tido alguma dúvida, volte na aula e faça com calma. Você vai conseguir dominar todo esse procedimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e até mais.